Glória a Deus. Eu saúdo a amada Igreja de Deus com a paz do Senhor. Que essa paz reine e habite nos nossos corações para sempre. Eu convido os irmãos para abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 17, versículo 11 ao 19. Vamos falar um pouco da cura dos 10 leprosos. Vamos falar um pouco de gratidão. Glória a Deus. Vamos ler, irmãos. Lucas 17, versículo 11 ao 19. A cura dos 10 leprosos. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhe: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos pés, com o rosto em terra e dando-lhe graças. E este era samaritano. E respondeu Jesus, disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão aquele estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Esse capítulo e versículos, eu costumo dizer que fala mais de gratidão do que outra coisa, né? A palavra de Deus diz que esses leprosos encontraram Jesus. Jesus passava pela aldeia. De longe eles gritaram, pedindo socorro de Jesus. Nós já sabemos como era a vida dos leprosos. Não podiam estar no meio da sociedade. Tinham que ficar afastados da família. Eram doentes para a morte, porque naquela época não existia cura. A única cura que eles poderiam alcançar seria da mão de Jesus. Quando a palavra de Deus aqui diz que eles gritaram de longe, é porque era a lei. Quando os leprosos se aproximavam, em qualquer lugar eles tinham que gritar que estavam chegando, para que quem estivesse perto pudesse se retirar. E se eles teimassem em se aproximar de alguém, eles poderiam, por lei, também serem mortos e apedrejados até a morte. Porque aquela doença, além de não ter cura, ela era considerada imunda. Eles eram considerados imundos. Era como se eles fossem amaldiçoados. Como se eles não merecessem estar na sociedade, né? E a Bíblia fala que quando eles encontraram Jesus, eles gritaram de longe. E Jesus não chamou ninguém para perto, só diz assim: vai e apresenta-te ao sacerdote, por causa da lei mosaica. Todo leproso que era curado, sarado, tinha que ir até um sacerdote, se apresentar e pagar. Havia um valor que tinha que dar, uma oferta que tinha que entregar pela cura. E eles não duvidaram da palavra de Jesus, eles tiveram fé. Apesar da ingratidão, eles tiveram fé. Nenhum deles disse para Jesus assim: ô Jesus, vem até mim, me toca e me cura como o Senhor já fez. Eles partiram de lá. E no meio do caminho perceberam que foram limpos. Um voltou ao Senhor para agradecer, os outros decidiram seguir a vida, né? O que voltou exerceu a gratidão. Voltou até o Senhor, se prostrou nos pés de Jesus, agradeceu pelo que tinha feito. Imagina a bênção, quão grande foi essa bênção. Uma pessoa que estava condenada à morte, condenado a nunca mais estar perto da sua família, dos seus amigos, da sociedade, trabalhar, viver em paz em receber essa graça. Enquanto os outros seguiram a vida, não se lembraram do Senhor. Se a gente parar para pensar, irmãos, ainda acontece. Tem pessoas que recebem milagres extraordinários do Senhor e se esquecem. Tem pessoas que só correm atrás do Senhor, até se rastejando porque não conseguem andar, enquanto estão necessitados. Aí quando se põe de pé, nem se lembra mais de voltar, nem sequer para agradecer. Uns ainda voltam um dia, diz o que aconteceu, mas nunca mais, mas não querem Jesus. Às vezes muitos querem a bênção, mas não querem o abençoador, que é muito diferente. E muitos querem o abençoador até mesmo antes de receber a bênção, e às vezes nem recebe a bênção. Nem todas as bênçãos que o nosso coração deseja serão realizadas, só aquelas que são necessárias. E a gente tem que ter um coração grato de dizer: não recebi isto, mas recebi aquilo. Não recebi o que eu tanto desejo, mas eu recebi aquilo que eu preciso.
E Jesus sente. Aqui é a prova viva que Jesus sente. Ninguém pode pensar, Deus é o Deus magnânimo, é o dono de todas as coisas. Ele não precisa da gente, é a gente que precisa dele, mas ele sente. Aqui é a prova viva, quando ele diz, cadê os outros novos? Ele perguntou por eles. Ele podia dizer assim, tá salvo, como ele falou. Esse aqui recebeu uma grande bênção. Se a gente parar para pensar, além dele ter sido salvo da maldição que estava sobre ele, da enfermidade, do jugo de morte, que ele ia carregar até o dia da morte dele, ele teve a sua alma salva, os outros não. O outro só foi sarado. E o que vale mais, né? É a nossa vida terrena ou é aquela da glória, onde viveremos a eternidade. Às vezes a gente está enfermo nesta terra, mas é só algum tempo a dor. É só algum tempo o sofrimento. Quando a gente parte para a glória, a gente vai viver o alento de estar na presença do Senhor, sem dor, sem lágrimas, sem tristeza, né? E quantos aqui vivem uma alegria contagiante, às vezes com o vento sorrir, mas na eternidade sofrerão. A gente tem que pesar, que medir o que vale a pena. Sejamos gratos, irmão, ao Senhor. E em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 8, teve um leproso também que se chegou até Jesus, encontrou Jesus no caminho, prostrou-se aos seus pés e disse assim, Jesus, se tu quiseres que eu seja limpo, eu serei limpo. Jesus disse, eu quero. Tocou nele, seja limpo. Foi limpo automaticamente. Isso me remeteu a uma questão. Todas as vezes que eu digo que é melhor a gente estar bem perto de Jesus, ao alcance da sua mão, se a gente parar para pensar nisso, quando Jesus gritou de longe, não que ele não pudesse sarar na mesma hora, ele poderia. Eles foram, receberam lá na frente, e quando Jesus tocou, aquele que estava ao alcance da mão de Jesus, ele foi curado automaticamente, na mesma hora ele ficou sarado. E outra questão, às vezes, irmãos, a gente precisa tanto da misericórdia de Deus e de um milagre, e quando ele custa vir, quando vem, a gente esquece. A gente não se lembra. A gente não fica atento de dizer assim, foi Jesus, Jesus me sarou disso, Jesus fez isso por mim, que eu tanto precisava, Jesus resolveu isso para mim. Às vezes a gente só vê a grandeza de Jesus no imediato. E não é só no imediato que a grandeza de Jesus é grande sobre a nossa vida. Tem coisas que antes a gente orou anos e conseguiu hoje. Tem curas que a gente passou com dor anos e depois foi curado, né? A gente tem que trazer à mente, não se esquecer de glorificar a Deus pelo que Ele fez. Esses 10 leprosos, talvez se fossem curados na mesma hora, eles iam se ajoelhar, glorificar, gritar e agradecer. Mas como não foi, eles não se lembraram. Quando eles não viram Jesus próximos a eles, eles se acharam autossuficientes de partir sem agradecer, não sabendo a bênção que eles perderam, que o outro alcançou por ser grato. A gratidão toma o coração de Jesus, e essa palavra é prova viva disso. Jesus não só salvou ele da lepra, Jesus deu a salvação para a alma dele. Nunca mais ele voltou a ser o mesmo. E depois eu tenho certeza que ele foi lá, se apresentou ao sacerdote, deu o dinheiro que tinha que dar, porque na época tinha que dar, era uma oferta, por ser curado, e só se apresentando ao sacerdote que ele ia ver que a pessoa estava limpa, que permitiria que ele andasse por lá, que ele vivesse com os outros. Que possamos ser gratos, irmãos, ao Senhor e trazer à mente, ao nosso coração e aos ouvidos das outras pessoas as bênçãos que o Senhor nos faz. Eu costumo dizer que quem conta as maravilhas às pessoas edifica o irmão que precisa também de uma cura, que precisa de um milagre, e também glorifica o nome do Senhor. As promessas do Senhor são para os que o temem, os que o amam, e nós, como gratos, temos que glorificar o Senhor e provar e mostrar todos os feitos dele para a nossa vida. A gente tem que voltar todas as vezes aos pés do Senhor e agradecer. Temos que lembrar os feitos dele na nossa vida. Temos que ser grato a ele por tudo que ele tem feito, que não é pouco e nem nós merecemos nem um terço do que ele tem feito. E que estejamos sempre perto de Jesus. Estar perto da mão de Jesus é mais seguro, é mais confortável. Que possamos guardar esta palavra no nosso coração, irmãos, e não esquecer nunca mais. E buscar todos os dias alguma coisa que o Senhor
nos fez e declarar as maravilhas do Senhor na nossa vida, para que outros ouçam, acreditem e confiem. A palavra de Deus diz que a fé vem de ouvir a palavra de Deus. Quem está num sofrimento e ouve da boca de um irmão que teve livramento, que tudo mudou, que Deus agiu, ele se anima, ele cria fé. E Deus é exaltado. E o nosso papel nesta terra é exaltar a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito nas nossas vidas e na nossa casa. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.